Boa noite, meus amigos. Buenas noches a mis hermanos de Colombia, Medellín, Bogotá, Jairo, Andrés, Sandra, Diana, Liliana, Sérgio, Daniel, Roberto, Melba, todos mis hermanos que estão aqui em meu coração. Então, ontem fizemos a gravação de um vídeo, né, que eu tava assim angustiado, querendo colocar para fora um pouco do que eu estava sentindo, do desânimo, da sintonia com o que está acontecendo, do consumismo de notícias ruins 24 horas por dia. Os canais de televisão abandonaram a programação normal, estão passando só notícias e nesse momento as notícias são ruins. Então a minha preocupação ontem em gravar e tentar chegar até algumas pessoas, porque se o corona se dissemina de pessoa a pessoa, o bem também, as boas notícias também são assim. E aí eu fiz essa gravação e não estava conseguindo subir ela no YouTube, porque eu não sei mexer com isso direito. E aí coloquei no Facebook, que é fácil, e que é uma ferramenta que eu não uso, quase não uso. E aí várias pessoas assistiram, comentaram, links, vários amigos e gostaram e ficaram felizes com o acontecido. E aí eu me senti na responsabilidade de tentar falar mais um pouco dessa situação, tentar ver alguma conexão com o mundo espiritual do que está acontecendo, né? Então vamos tentar aqui trazer mais um bate-papo hoje. Não sei se conseguiremos fazer isso todos os dias, né? Mas eu espero que Jesus nos ilumine aí, que a gente possa trazer aí algumas reflexões que sejam importantes, principalmente para essas pessoas que estão em pânico, em desespero, achando que o mundo vai acabar, que a gente está abandonado, que a gente está sem pai, sem mãe, e isso não é verdade. Eu gostaria de iniciar com a oração de São Francisco, que aqui nesse livro Francisco Sol de Assis, que é da psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, no prefácio do capítulo 15, ela faz aqui um poema, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Depois vem a oração de São Francisco e depois alguns comentários de Divaldo. Mas Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, diz assim pra gente: volta novamente à terra, trovador de Deus, para que tua pobreza inunde de poder todos aqueles que acreditam na força de não ter nada, nas infinitas possibilidades da não violência e no infinito amor do Pai. É claro que essa pobreza que Joana de Ângeles se refere aqui é aquele bem-aventurados os pobres de espírito, que é ao contrário dos ricos de orgulho, né? Então é disso que Joana de Ângeles fala, e é claro que tudo isso está interligado com o Evangelho, que não é novidade nenhuma, ninguém está criando nada aqui. A oração de São Francisco eu gostaria de fazê-la com vocês também, porque eu acho ela maravilhosa, principalmente comentar algumas partes dela e conectar com algumas coisas que estão acontecendo, né? Eu, de ontem para cá, já vi que várias pessoas estão já ficando em suas casas, estão começando a entender isso de verdade. Eu moro num condomínio de casas que deve ter, sei lá, umas 500 casas, aqueles condomínios que tem um muro ao redor dele, e já não pode entrar quase ninguém, nenhum tipo de prestador de serviço, as obras pararam, reformas, só pode entrar farmácia, entregas de supermercado e necessidades básicas. Então, a gente já viu então que nós estamos tentando nos antecipar e saberemos aí nos próximos dias o quanto isso foi importante. Então, eu noto que ontem eu vi muita gente perambulando pela rua, menino sem pai, menino sem mãe. Hoje eu já vi muito menos, né? E como eu dizia ontem, né, na gravação de ontem, o momento é para ficarmos em casa. O momento não é para você estar fazendo corridinha na rua, caminhada, batendo papo. O momento não é para você estar andando de bicicleta e, se Deus o livre guarde, você cair, machucar, ir para um hospital tomar a vaga de quem às vezes precisa ir para o hospital no caso de um contágio ou das doenças mais graves, porque as pessoas também vão continuar tendo problemas renais, infartando, tendo todo que é tipo de doença, acidentes de trânsito vão continuar ocorrendo por menor, agora que com poucos carros andando na rua, né? Espero que diminua bastante.
Então, você que bebe, que passa mal, que vai para o hospital tomar glicose, pare de beber, que você vai para lá pegar coronavírus, ou então vai atrapalhar o médico a atender alguém que seja num caso mais urgente. Não é momento para você comprar cervejinha e ir para casa ou para uma chácara, ligar som de carro, parecendo que é um feriado. Não, não é isso. O coronavírus veio justamente para nos empurrar, para nos constranger a olharmos para nós, para as pessoas que estão dentro da nossa casa e convivem conosco. É um momento de família. Eu falava ontem com o Rafael Lavarini, um amigo mineiro meu que está morando em Recife, e ele dizia: Renner, vai ter pessoas que vai chegar dentro de casa, vai olhar pro filho assim, vai ficar encarando. Quem é você? Aí a mãe vai falar, né? É seu filho, homem. Ah, qual? Fulano. Então, é para isso o isolamento. Esse isolamento é também para a gente poder colocar em atividade o nosso relacionamento familiar. Não tenha dúvida disso. Isso não veio à toa, isso não veio de graça, isso não é castigo de Deus, isso não é uma coisa que poderíamos ter evitado se a gente tivesse escutado o Bill Gates há 4 anos atrás. Nada disso. As coisas são permitidas por Deus. O mundo vive, o mundo vive dias extremamente perturbados. O mundo vive uma noite espiritual. Nunca vimos tanto culto a Mamon e ao bezerro de ouro. Nunca. É o culto a bebidas, é as pessoas saindo para postarem fotos, é as pessoas que vão para os restaurantes e não conversam mais, só ficam tirando fotos, viajam para tirar fotos, estão lá na viagem tirando 50, 60, 200 fotos por dia, nem aproveita a viagem, só quer tirar foto, só quer mostrar onde estão, só querem mostrar o que tem, o que conseguiram, às vezes até em cima de cartão de crédito, sabe lá como estão pagando essas contas, mas não, tem que postar, tem que dizer que tá bem, e o ser humano ele não é obrigado a estar bem o tempo todo, até porque se estiver bem o tempo todo tem alguma coisa errada. Então, esse momento é um momento para nós darmos uma desacelerada, é um momento de desacelerarmos para entendermos um pouquinho do que está acontecendo. É um momento para você que não conhece o Evangelho, que não conhece Jesus, que tem vergonha de falar a palavra Deus, comece a exercitá-la. Pegue a Bíblia, o que você tiver na sua casa, e se não tiver nada, você compra pela internet, você entra no Google tem tudo, todos os livros que eu leio aqui, eu falo, você pode ir lá e pesquisar, tem tudo lá. Então é momento para você parar, para você voltar a orar, não para você ficar barganhando, implorando, prometendo ir para a Trindade a pé, se o coronavírus acabar logo e minha empresa não quebrar, eu prometo, Senhor, que eu vou contratar, que eu vou doar tanta cesta básica. Não é isso. Você vai ser um dos primeiros a ser pego por ele, viu? Se você estiver nesse caminho aí. É caminho de autoconhecimento. Inclusive, eu aconselho, antes de você começar a orar aí feito um perturbado, feito um doido aí, você se acalme. Peça o amparo espiritual, peça a Jesus, ao seu anjo da guarda, que te ensine a orar, que acalme o seu coração. Não adianta você ficar preocupado com a sua empresa, eu também tenho empresa. Então, assim, não adianta a gente ficar preocupado com isso agora, porque a primeira coisa que está em risco é a nossa vida. O resto, tudo dá jeito. Eu tenho uma oração aqui que a gente vai fazer do Evangelho, uma leitura do Evangelho que vai falar disso, para que a gente entenda a gravidade do que a gente está vivendo e que a gente possa tirar lições lindas disso. A partir já dos próximos dias, vão começar a ser compartilhadas coisas lindas, pessoas que ajudaram as outras, pessoas que foram curadas, a diminuição em certas cidades da propagação. Então, assim, se o coronavírus se propaga de pessoa para pessoa, o bem também se propaga de pessoa para pessoa. É tudo isso que Jesus quer. Jesus não quer que o mundo acabe, muito pelo contrário. Isso aqui é obra de milhões de anos para que seja acabado por um vírus e que como se a gente não tivesse conserto. A gente tem conserto. E vamos passar por esse momento, sairemos mais fortes, vidas se perderão. Não podemos aqui dizer que isso não acontecerá, mas acontecerá. E como eu disse lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, se você quiser entender um pouquinho sobre isso, das causas anteriores, das aflições, das causas atuais, das pessoas às vezes que são compromissadas com certos tipos de pragas, de pestes, né? Devido a comportamentos da vida passada, enfim. Eu não quero entrar muito na questão do Espiritismo, porque eu queria que esse vídeo tivesse um alcance não só para os espíritas, mas para todas as pessoas que querem uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de que tudo vai dar certo, que tenham fé, que tenham confiança.
Mas ter fé e ter confiança não é só quando as coisas estão boas. Quando tem trovão, tempestade, furacões, a gente tem que continuar tendo fé. Então a oração de São Francisco, ela inicia assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Fazei de mim, de você, um instrumento da tua paz. Onde a gente pode começar a ver isso? Eu estou vendo pessoas, num momento como esse, onde vidas estão se perdendo todos os minutos, pessoas discutindo sobre impeachment, sobre o presidente que está, sobre o presidente que saiu. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para defender a bandeira de nenhum presidente, eu não tenho partido político, eu não tenho ídolo político, meu ídolo é Jesus. Eu estou preocupado com os meus irmãos, com vocês que são meus irmãos de humanidade. Nesse momento, a última coisa que a gente devia preocupar e continuar com essa guerra de palavras nas redes sociais é com política. Até porque eles terão que tomar decisões que envolvem a gente. Então, quanto mais paz eles tiverem, quanto mais a gente vibrar para que coisas boas, que momentos como esse toquem o coração deles, muito melhor será. Quem tem dúvida de que o que está acontecendo no planeta é justamente pelo inferno político que vive todo o planeta? Aqui no Brasil não é diferente da Colômbia, dos Estados Unidos, de todos os lugares. Olha os nossos governantes. Olha quem são os nossos presidentes. Estados Unidos, Coreia, Rússia, Venezuela, Brasil, antes, hoje. Quem são os nossos governantes? São inspiradores. São inspiradores. Então, Jesus, que está no controle do planeta, conhece muito bem cada um. Conhece muito bem cada um. E talvez através da maldade deles agora aconteça algumas coisas boas. Então não é o momento para continuarmos em brigas. Vamos abaixar as armas. O coronavírus não tem arma, não tem tanque, não tem bomba para você lutar contra ele. Tem uma coisa que você pode lutar contra ele, que é a fé em Jesus. A esperança. Isso sim. O resto não mais está ao nosso alcance. Está ao alcance dos médicos, da ciência que está trabalhando 24 horas por dia, mas a nós, vamos orar. Fazei de mim um instrumento da tua paz. O instrumento da tua paz não é só com as pessoas que eu gosto, é com todo mundo. Onde houver ódio pelos governantes, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, onde eu não concordo com outra pessoa, por conta de política, por conta de procedimentos, que eu leve a união. O momento requer união. Onde houver dúvida, quantas pessoas em dúvida de que o mundo vai acabar, de que a pessoa vai morrer, que está entrando em pânico, em desespero, onde houver dúvida, que eu leve a fé. A fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, não a sua nem a minha verdade, a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus. Onde houver desespero, quantas pessoas estão desesperadas? As pessoas estão comprando o supermercado inteiro, você não sabe nem se você vai morrer, para que você está comprando 500 quilos de arroz? Para com isso, você continua egoísta. Você continua egoísta. Compre 500 quilos de arroz e doe 490. Aí sim você está sendo cristão. Aí sim você está sendo cristão. Pessoas que não vão poder trabalhar, a sua diarista que trabalha para você há 10 anos, que você nunca registrou a carteira dela, você vai continuar ajudando ela agora, mesmo sem ela poder ir na sua casa, porque pelo bem dela, da família dela e da sua família, você não pode mais deixá-la vir. Você tem que lavar vasilha. Ah, mas eu não sei. Aprende. Faz um negócio. Vai no Google e coloca lá assim, como lavar vasilha. Lá você vai aprender. No Google tem tudo. Então você vai passar roupa, você vai cozinhar, você vai brincar com as crianças, você vai ensinar seus filhos a lavar prato. Ah, mas meu filho não precisa, eu tenho 10 empregados. Ele não precisa como? Agora, com coronavírus, você tem quantos empregados na sua casa? Precisa sim. Você não sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe como será a nossa vida financeira depois do coronavírus. Os aviões praticamente de todo o planeta estão parados, não sabemos o tamanho da pandemia econômica que acontecerá no planeta. Não sabemos o quão de joelhos ficaremos, então não é momento para a gente querer continuar sendo egoísta e querer comprar todo o supermercado, em querer não ajudar as pessoas que são mais carentes. Temos que ajudar. É o momento agora, devemos doar cestas básicas. Eu tenho certeza que existirão pessoas para poder distribuir essas cestas. A sua diarista que você vai ajudar, ela vai dar um jeito de comprar.
todo o planeta vibrando e tentando achar iniciativas boas. Boas iniciativas já começarão a ser compartilhadas, a gente vai copiar coisas boas, tudo vai começar a se resolver. Agora você ficar egoísta, comprar todo o paracetamol da farmácia, comprar todo o arroz, o feijão do supermercado, achando que isso vai te livrar do corona, não vai. E se te livrar, você vai continuar com o egoísmo, que é muito pior do que o corona, 1 milhão de vezes. Então vamos lá. Onde houver tristeza, desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz do Evangelho, a luz do Senhor, a luz de Deus, da esperança. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Aqui, ó, o desapego. Vai pra lá, egoísmo. Fazei que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Não é momento pra gente ficar batendo boca, é momento pra gente escutar. Eu encontrei uma pessoa esses dias, fazia tempo que eu não a via, e eu fiquei conversando com ela meia hora, eu não consegui falar. Na hora que eu fui falar pra ela, e aí, tudo bem? Olá, Renner, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a família? Aí na hora que eu ia abrir a boca, então, tá? Ah, você viu que fulano comprou um carro? Fulano trocou não sei do que, comprou uma fazenda? Aí, 5 minutos. Aí na hora que eu, pois é, lá em casa então. Aí na hora que eu abri a boca, pois é, e você viu lá o que aconteceu, não sei na onde. Eu fiquei meia hora com essa pessoa, ela conversou sozinha meia hora, eu não consegui falar nada. Ela despediu de mim como se a gente tivesse tido o melhor papo do mundo, ela foi embora e eu não falei nada. Eu não consegui falar nada. Ninguém quer escutar ninguém mais. As pessoas só querem falar. Ninguém quer escutar mais. Chico tem uma mensagem através de Emmanuel que fala, que eu não lembro aqui qual que é o livro, depois eu posso buscar. Quem fala, espalha. E nós, criaturas imperfeitas, estamos espalhando o quê? E quem escuta, recolhe. Então, olha a importância do silêncio. Quantas coisas a gente evita pelo silêncio. Então, é momento de consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. Está lá em Atos dos Apóstolos. A maravilha, há muito mais importância em dar do que em receber. Jesus, eu não vim para ser servido, e sim para servir a muitos, né? Então a gente está vendo essa verdade de Jesus o tempo todo, nos dizendo o que devemos fazer. A gente não faz porque não quer. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né? Que é logo após a continuação, né? No capítulo 5 inicia as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e no capítulo 6... lá no item 20, no versículo 25, Jesus fala pra gente, ele falou 2000 anos atrás, mas está servindo para agora. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida, preocupados quanto à vida, pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não deixa faltar nada para elas. E tem um vizinho aqui que alimenta pomba, ele achando que Deus não dá comida para os pombas, aí fica enchendo de pomba aqui no fundo. Não tendes vós muito mais valor do que elas na evolução dos espíritos, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todo o seu dinheiro, comprando o supermercado inteiro, ficando dentro da sua mansão de 3 milhões, de 20 milhões de dólares, qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar 1 centímetro na sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais tão solícito? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, o que vestiremos, o coronavírus vai acabar com tudo, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Os gentios eram os povos ainda menos esclarecidos da época de Jesus. Mas, que agora é o final aqui da leitura,
Buscai primeiro o reino dos céus, através da oração, da prece, da esperança, da paciência, da boa sintonia, do bom ânimo e a sua justiça. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Sua justiça é você repartir o que você tiver condição de repartir, doar o que você tiver condição de doar. Não precisa doar para o planeta inteiro. Vamos doar para as pessoas que estão ao seu alcance, pelo menos. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, esquece o dia de amanhã, se vai ter mais ou menos coronavírus, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, o momento exige de nós muito equilíbrio, muita fé, muita esperança, né? No livro Vinha de Luz, que é da coleção Fonte Viva, né? No capítulo 86, aqui está naquele evangelho de Emmanuel, né? Feito pelo Saulo, da FEB. Mas a fonte é Vinha de Luz, capítulo 86. Tem uma leitura aqui muito atual com o que a gente está vivendo. Portanto, não vos inquieteis, que é exatamente o que eu acabei de ler aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, vamos lá. Sempre aqui o Emmanuel coloca uma partezinha de um versículo e ele desdobra aqui agora na questão espiritual. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância, que nos pediu a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. O que Emmanuel está dizendo? Quando Jesus diga, não vos inquieteis, que não é para você ficar dormindo, sem rezar, sem tentar fazer o bem, comprar toda a cerveja do supermercado, ir para uma chácara, né? É isso que Emmanuel está fazendo, não é para você fazer isso. Que Jesus não está falando que não vos inquieteis, que é para você poder ir beber cerveja na sua chácara, ou sei lá onde, não. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Olha a quantidade de pessimismo crônico agora, nesse exato momento no planeta. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Aqui ele faz uma metáfora, né? Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares existem derrotistas intransigentes, aquela pessoa que não muda por nada. O mundo tá acabando, essa política é não sei o quê, esse presidente tem que cair, ou esse presidente tem que ficar porque eu amo ele mais do que eu amo minha família. Esse é o derrotista intransigente. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Pode estar o dia mais lindo do mundo, os passarinhos cantando, que ele acha que está tudo errado. Em todos enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Nós tivemos aí momentos, agora no final do ano, carnaval, filme, teve um canal aí que eu não sei nem o nome, fazendo um filme, menosprezando Jesus, diminuindo a importância do Cristo, e as pessoas preocupadas em apedrejar, em crucificar essas pessoas, que é tudo que Jesus não quer, que não está pedindo pra gente fazer. A única coisa que você faz para você combater isso, você não vê. Você não vê, você não compartilha, você não divulga, assim como você não deve divulgar notícias ruins de todas as maneiras. Essa notícia desse canal, menosprezando, diminuindo Jesus, é mais uma das notícias ruins que você não deve propagar. Eu vejo pessoas preocupadas com combatendo a Globo, Big Brother, que tem que acabar com... Eu nem sei se existe mais Big Brother. Acabar com o Big Brother, fazendo campanha, não sei o quê. Não tem nada mais fácil de acabar com o Big Brother. Você acaba com o seu Big Brother, pega o controle e puf, desliga. Ou quando você ligar a televisão, você não põe no Big Brother. Então, você acabou com o seu. Aí eu acabo com o meu, porque eu não assisto, a outra pessoa acaba com a dele, e daqui a pouco não existe mais Big Brother. Porque se ninguém assistir, não tem. Porque eles vivem disso, de vender isso. Então é assim que a gente tem que agir. Divaldo, né, foi tão atacado por uma criatura que
que já caminhando para o final dessa vida, já está próximo dos 94 anos, né? Inevitavelmente já está mais próximo do fim dessa vida, a grandeza do seu exemplo, da sua obra lá em Salvador, e ainda achamos pessoas para achincalhá-lo, para diminuí-lo, para chamá-lo de direitista, de isso, de aquilo. Gente, pelo amor de Deus, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar os padres, os pastores, os espíritas, os ateus, os umbandas que pensam diferente da gente. Pelo amor de Deus, vamos respeitar e vamos olhar o que essa pessoa tem por detrás dela. Sentem-se nas trevas, né, ainda mesmo sob o sol. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, até em Jesus, né? Marcham atormentados por desconfianças atrozes e por suspeitarem de todos acabam inabilitados para colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Tem um monte de gente que não vai poder fazer nada agora, porque eles não dão conta de ajudar em nada, só conseguem perturbar, criticar, pensamento negativo. Então essas pessoas têm que ficar meio isoladas. E a gente vibrando por elas, orando e tentando mostrar para elas, através dos exemplos, o que deve ser feito. Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Você fala para ele pegar um sal, ele já arma uma tempestade. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e se pudessem pintariam o firmamento, pintariam o céu de negro, para que a mente do próximo lhes compartilhasse a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se estamos apenas começando a ser úteis? Fica aí a mensagem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho dos Espíritas, que é o mesmo Evangelho da Bíblia, mas com comentários, né, de nível espiritual, trazido por Allan Kardec, né, em 1862. O Livro dos Espíritos nasce em 1857, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o livro Céu e Inferno, e depois a Gênese, né? São 5 livros deixados por Kardec. Então aqui nesse capítulo 6, que é um capítulo muito apropriado para o nosso momento, o Cristo Consolador, que vem logo depois do capítulo que fala das aflições e do sofrimento, né? Jesus nos fala: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Lembrando lá também da passagem de Mateus, que Jesus veio para curar os que querem ser curados. Ele diz que não veio para os sãos. O que ele considera são? Aquela pessoa que acha que não tem nenhum problema, que não tem nenhum defeito, que sabe mais que todo mundo, que não precisa de ninguém, que eu tenho dinheiro, que eu me afasto, que eu vivo sozinho, que isso e que aquilo. Esses são os sãos. Então ele diz aqui que veio para quem? Eu venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos, os fracos, os sofredores e os enfermos, são meus filhos prediletos. Ele está falando aqui com caráter espiritual, que tem a ver também com o físico. Você se encaixa no sofredor espiritual e no sofredor físico. Todos esses são meus filhos prediletos. Olha só, você é um filho predileto. Eu tenho essas 3 características. Eu sou o filho predileto de Jesus, então. Olha que maravilha. E eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Nós, agora nesse momento, sobrecarregados, vamos compartilhar com Jesus, porque o que ele fala? Eu vos aliviarei e vos consolarei. Não procureis em outro lugar. Não adianta você procurar outro lugar, ficar na internet, ou tentar desesperar e ficar o dia todo achando que você ainda vai conseguir trabalhar, que no laptop, no computador. Não vai, não vai. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Então não adianta esse momento pede muita calma, muita paz, muito controle. E vamos aqui já caminhando para o encerramento, no Apocalipse, né? Aqui também nas cartas, no Evangelho de Emmanuel, do Saulo, nós temos aqui as cartas universais e o Apocalipse, né? São as mensagens de Emmanuel,
conforme eu disse no Evangelho de Mateus anterior, né, de Emmanuel, que estão embasadas em cima de versículos do Evangelho. Então está aqui, esse item se chama padecer, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que também faz parte daquela coleção que eu falei, Fonte Viva, capítulo 26. A lição se chama padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenhas medo do que irás sofrer. Uma das maiores preocupações de Jesus foi alijar, né, afastar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível praticar o mal. Tem pessoas que se sentem extremamente injuriadas porque não podem praticar o mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus. Muitas pessoas nesse momento de coronavírus estão estacionando e se colocando dispostas, predispostas à oração, à colaboração, e é essa caravana que Emmanuel fala. Ao encontro compreendendo que o amigo leal, Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender, arrumar confusão e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Cada um de nós vai ter alguma boa tarefa para executar. A gente tem que saber ter olhos de ver. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões de Jesus, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não tenhamos, pois, o que possamos vir Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, com certeza sairemos muito mais fortes. Não sei quanto tempo durará a questão do corona, quanto tempo deveremos ficar dentro das nossas casas, mas uma certeza eu tenho no meu coração. Os Espíritos nos dizem isso a todo momento, que não há mal que não traga o bem. Não estaremos passando por nada que não merecemos. Como eu disse, vivemos um momento de extremo egoísmo no planeta. Pessoas morrem à fome todos os dias, que eu não consigo imaginar coisa pior do que uma pessoa morrer de fome, porque ela não morre na hora igual uma que toma um tiro, ela vai morrendo aos pedaços, abandonada, sem família, pessoas que morrem de sede, de doenças de várias espécies. Então o coronavírus é mais um dos males que assola a humanidade. Então deveremos aproveitar esses momentos que não sabemos, né, quanto tempo pode durar, e vamos iniciar as orações dentro das nossas casas. Vamos pegar uma Bíblia, o que você tiver de leitura edificante. Chama os seus filhos. Eu nunca fiz isso, como que eu vou fazer? Você vai desligar os telefones, você vai se sentar em algum lugar onde todo mundo possa ficar em círculos. Você vai pegar uma água, um suco, alguma fruta, alguma coisa, colocar ali. Traga brinquedos se forem crianças mais jovens, porque eles não têm o nível de entendimento dos adultos. E comecem alguma leitura. A literatura espírita é riquíssima. Se alguém quiser, depois eu posso indicar alguns livros que possam ser lidos com as crianças. Tem até Turma da Mônica, do Scooby-Doo, na visão espírita, que traz isso de forma assim, que a gente vai apresentando Jesus para essas famílias. Quantos adultos não conseguem pronunciar a palavra Jesus, não sabem para onde ir nesse momento? É como se estivessem numa ilha que eles não sabem o que fazer, cercado por tubarões. E não é assim. Deveremos ter a intuição, a caridade de não se preocupar só com as pessoas que gostamos, tentarmos levar o consolo, o otimismo a todas as pessoas. Não adianta desespero nessa hora. Aqui em Goiás e na maioria do Brasil, né, ainda não houve uma disseminação muito grande, não sabemos por causa dos assintomáticos, mas esse plano de recuo para dentro das casas, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito, muito mesmo. Então, meus irmãos, tenhamos fé, que Jesus nos ampare,
que os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, seja lá de que fé você for, rogue aos seus parentes que já desencarnaram, que já morreram, seus pais, suas tias, aquelas pessoas que você gosta, qualquer santo, qualquer figura que simbolize o bem para você, peça a eles, peça calma, peça paz, peça que ajude você dentro da sua casa, a controlar o lar, os pais, as mães, que sejam veículos de confiança dentro da casa, que não seja de desespero. Quando bater um desespero, vai no banheiro, vai no quarto, chora sem fazer escândalo, se renove, abra uma leitura, vai ver um desenho animado. Que coisa maravilhosa assistir um desenho animado, que a gente desliga disso tudo que está acontecendo um pouco. Vamos abraçar nossos filhos, vamos cozinhar, vamos limpar, vamos deitar, dormir abraçados com eles, com as pessoas que amamos. Vamos ventilar o amor para o planeta, porque esse planeta precisa muito, muito de amor. E o amor vai nascer primeiro daqueles corações que estão dispostos a dá-lo. Muita paz a todos, e a gente vai voltando aí na medida do possível com o que a gente tiver de informação, de intuição e de mensagem. Fiquem todos com Deus, com Jesus. Estamos firmes e fortes. Jesus está conosco.